A primeira iniciativa do espaço no 77. Porque a Revolução de Abril, para fazer esquecer o seu significado essencial, o seu dinâmico, aquilo que realmente foi, é uma experiência que creio que nós, os portugueses, devemos ter a consciência de que é uma riquíssima experiência, é a maior experiência do nosso povo este século. Em 17 de maio sai o primeiro número do Avante, enfim, legal, né, que foi 17 de maio de 1974, e estava o Supino a dizer: vocês devem ser uma associação política, e depois, enfim, se vê, podem constituir o Partido Comunista e aparecer como tal. Estavam já as ruas de Lisboa cheias de bandeiras vermelhas, enfim, o PCP tinha conquistado a liberdade, não é questão de ter sido concedida. Não é? Depois foram as tentativas de golpe sobre isto, vocês viram certamente alguns programas sobre 11 de março, sobre 28 de setembro, foram tentativas de golpes, não é? Houve a nacionalização da banca, tomamos este exemplo entre muitos outros. Mas aqueles que viram o 25 de Abril sabem que, como houve, o povo tomou conta, não foi nas ruas, tomou conta da iniciativa política, e essa é que é a questão, que o poder caiu na rua e, de certa forma, assim foi. E, de certa forma, assim foi, não é na rua, caiu nas massas, caiu no povo, na intervenção popular. Camaradas, no Conselho de Ministros, quem eram os ministros? Éramos leis. Né? Os sultanistas tinham 4. Né? Havia oficiais de direita, oficiais de esquerda. Havia também pessoas E no Conselho de Ministros continuava a batalha política que se travava nas ruas. Não havia acordo, não havia um programa revolucionário, enfim, que o governo estivesse a proceder ele. Né? E perceberam, os capitalistas, os reacionários, que era uma revolução que estava efetivamente em Portugal, não era qualquer transformação pacífica, que era uma revolução profunda em que as massas apareciam, e com o partido, não aparecia o partido fraco, era o único partido que aparecia com as massas e com grande força de transformação da vida, de lá por diante, processo de democratização. Eles conceberam tanto isso que quiseram interromper, enfim, esse processo de democratização dos mais variados golpes. Não fomos nós que quisemos conquistar o poder, nem tínhamos força para isso, não é? Foram eles que procuraram várias vezes conquistar e levaram para trás. Portanto, começaram a sabotagem. Eu lembro aos camaradas, em relação precisamente à precipitação que pode haver ou não de um projeto político, que o programa do PCP, aprovado no último Congresso, portanto em 65, tinha a nacionalização da banca e dos setores estratégicos da economia. Mas quando fazemos o primeiro Congresso, na modalidade, em dezembro de 1974, considerámos que não havia condições para pôr a reivindicação da banca. Não havia ainda um desenvolvimento político revolucionário que permitisse pôr a nacionalização da banca nessa altura. Não é? Mas os trabalhadores da banca começaram a ver todas as irregularidades, começaram a controlar as contas, procuravam, junto do Partido Comunista, em quem tinham confiança, ou junto de alguns militares revolucionários que se destacavam na sua intervenção, a darem conta de todas as irregularidades que estavam a cometer os banqueiros, e começou esta situação que alguns supõem que não se realizou. É que os trabalhadores, na banca, como noutras empresas, perante a sabotagem, chegavam os senhores e eles diziam: você não entra. E tomaram conta do controle, efetivamente, das operações ilícitas na banca. E, quer dizer, a questão da nacionalização da banca colocou-se, o partido não pôs no seu congresso de dezembro. Mas em janeiro, portanto, logo um mês depois, no pavilhão, agora Carlos Lopes, né, há uma grande reunião de milhares de trabalhadores da banca que põem a questão, exigem a nacionalização da banca na base do conhecimento que tinham, da sabotagem económica que os banqueiros estavam a fazer e da utilização que faziam da sabotagem económica para abafar economicamente a jovem democracia. Aparece a reivindicação em janeiro. Não é? Quem a lança nem foi o partido, foram os trabalhadores da banca nessa grande reunião que houve no pavilhão, atualmente no pavilhão Carlos Lopes. Na verdade, hoje chegámos onde chegámos. E podemos dizer que o que está pode se aproximar muito daquilo que sonhavam os dissidentes. Quer que o microfone? Já vamos, é pessoas que vieram da manifestação. Já vamos. Nós não vamos atendidas. Não, mas a informação até pode alargar a nossa conversa. Fomos atendidas. Não fomos atendidas para ser a ministra. Para ser a ministra, como sempre, como sempre. Portanto, vamos embora pelo mesmo caminho. Vamos para a Penafiel. Mas olha, agora, vocês chegaram aqui, não sei se se trata, isto é uma conversa, não é? E é uma conversa em que tem muito interesse aquilo que vocês acabam de dizer. É verdade. Primeiro, estão em luta. Segundo, que estamos em luta contra o governo. Vamos continuar a luta. Contra todos. Vocês não foram recebidas pela senhora ministra, mas logo por Penafiel e a luta continua também por Penafiel. Exatamente. Eu fazer comer portaria.
mentira, com quanta falsidade que disseram ao nosso povo. Camaradas, eu tenho às vezes feito uma partidinha, assim, com a comunicação social, e assim, eu vou dizer o que é algumas palavras que vocês conhecem a graça, não é? Mas eu não deixo também de dizer. Tem havido, assim, reuniões bastante amplas, não é? Em que há uma pessoa que intervém e que diz: vocês foram sectários e fizeram soluções ao povo português, não é? Soluções, privatizações, a reforma agrária, não havia condições para isso, não quiseram avançar mais, precipitaram-se nas transformações, fazem esta crítica. E então eu proponho o seguinte: vamos lá ver o que é que está no programa. E vamos saber se aquilo que está no programa é de facto uma precipitação de transformações democráticas que devem ser feitas. Por exemplo, a nacionalização da banca e dos setores básicos, uma economia evoluindo para uma economia socialista, a reforma agrária na região do latifúndio, etc. Esses pontos do programa. E a pessoa responde, dizendo precisamente o que você acaba de ler confirma aquilo que eu acabo de criticar. Vocês foram muito adiante, não é? Foram muito além daquilo para que havia condições criadas. Simplesmente o que eu acabava de ler, não é o programa do PCP, é do Partido Socialista, é do PSD. Tem lei de passagens dos programas desses partidos na época, que têm lá isto escrito, não é? E que na altura diziam ao povo: estavam para a reforma agrária, estavam para as nacionalizações, está lá escrito, isto não é fantasia, não é? É o artigo tal, etc. Mas este partido tem votos baixos, muito difíceis, será momentos para ser esforçado, confiou, lutou, e acabou por dar uma contribuiçãozinha que não foi tão pequena como isso, para que de facto nos libertássemos de uma ditadura terrorista e tivéssemos conquistado a liberdade e mais, e adquirido uma experiência, que é uma experiência que certamente servirá para museus para o nosso povo. Isto já não era conversa. Mas de qualquer forma, se não era conversa, de certeza me desculpam todo dia. Mas isso também faz parte da nossa maneira de estar na vida, e que creio que é bom sentir os outros e sentirem todos nós essa vontade de intervir, de debater, e proponho o cara atualmente na espera da intervenção respectiva para aquilo que está dentro de nós este ano, que é muito grosso, muito importante. Obrigada.